Miau. Olá, amigo. Olá, amiga. Olá, cidadão. Olá, cidadã. Então, jovens, o vídeo de hoje foi indicado pelo Lucas Roque. É um vídeo a respeito do Exposed. De 10 vídeos que eu tenho, 72 as pessoas me perguntam sobre isso. Ai, quando que vai sair o Exposed para o Android Nougat? E o Exposed, ele vai sair um dia para o Android Nougat? Gumercindo! E o Exposed? Eu quero usar no meu celular. Só que elas não entendem o seguinte, que o desenvolvedor do Exposed não sou eu, é o Revo89. Ok, até aí tudo bem, né? A gente entende que o cara tem problemas e etc. Só que hoje eu vim explicar pra vocês por que ainda não saiu o Exposed, sendo que o Android Nougat foi lançado no dia 23 de agosto de 2016. Peguei a data certinha, moleque. Bom, a culpa da primeira pessoa é da Google. Por quê? Na verdade não chega a ser uma culpa, é uma coisa muito boa para os usuários. A Google, ela está investindo muito e etc, ela tá investindo muito no software. E graças a essas atualizações periódicas que ela anda fazendo, ela lançou 2 SDKs com intervalo de um mês. Isso é loucura. Sim, isso é loucura. Ai, Matheus, mas o que é SDK? Eu não sei o que é SDK. Beleza, você não é obrigado a saber. Mas, enfim, SDK seria mais ou menos o nível do Android, digamos assim, o nível das mudanças. Eu não vou pegar o significado completo, porque pra falar a verdade, nem eu sei. Mas enfim, o SDK do Marshmallow é o 23. No dia 23 de agosto de 2016, a Google lançou o 24. Beleza. Daí, passou setembro, em 4 de outubro, junto com os Pixels da Google, ela lançou o SDK 25 com Android 7.1. Ou seja, o SDK 22 é do Lollipop, lançado em 5 de novembro de 2014, certo? O Marshmallow foi ser lançado um ano depois, com o SDK 23. Daí do nada a Google lança o 24 e um mês depois lança o 25. Isso meio que atrasou um pouco no desenvolvimento do Exposed, infelizmente. Se você ainda não entendeu, seria basicamente isso. Ele começou a trabalhar, o Revo89, o desenvolvedor, ele começou a trabalhar na versão 24, certo? Um mês depois, todo o trabalho que ele tinha feito foi jogado na lata do lixo, porque veio o SDK 25, com novidades intensas, entendeu? E tem outra coisa que vocês precisam entender também. Do Android Lollipop pro Android Marshmallow, na verdade, como eu vou te explicar isso? O Android Marshmallow seria nada mais nada menos do que um Lollipop melhorado. Não houve tantas mudanças, ou seja, o trabalho do SDK 22, muitas coisas ainda funcionavam para o SDK 23. Então seria muito mais fácil compilar, entendeu? Já para o SDK 23, para o SDK 24 do Nougat, muita coisa mudou. A gente tem novos compiladores, a gente tem... Droga, eu esqueci o nome do que eu ia falar aqui agora, das mudanças do Nougat e etc, em questão de desempenho. A gente tem suporte a API Vulkan e a gente tem muitas coisas assim que podem ser diferentes no SDK. Beleza, agora que a gente entende que houve 2 SDKs no intervalo de um mês, coisa que é loucura, pelo menos ao meu ver, qual é o segundo problema que está atrapalhando o desenvolvimento do Exposed para o Android Nougat? O Revo89, ele está trabalhando no Exposed para o Android Nougat praticamente sozinho. Você sabe o que é o tamanho desse projeto? Provavelmente você não imagina que é um projeto imenso, é muito difícil de compilar. Cara, basicamente é uma framework customizada que modifica o software do aparelho inteiro, que permite acessos como se fosse um complemento do root, digamos assim. Você pode ter acessos a outras partes do sistema graças ao Exposed Framework. O Revo89, ele disse no perfil dele no XDA Developers, através de um post imenso, que ele está trabalhando sozinho no desenvolvimento do projeto. Além disso, ele tem muitos problemas pessoais para resolver, ele não pode, na verdade ele e nem ninguém pode dedicar 100% do tempo, até porque ele não está sendo pago. Tudo bem que ele recebe doações, entendeu? Só que não são doações imensas, não é tanta doação assim. Enfim, o cara precisa de tempo livre, o cara precisa resolver os problemas da vida dele, o cara precisa de ajudantes para desenvolver certas coisas e ele está fazendo tudo sozinho.
e a Google ainda lança 2 SDKs em um mês. Ou seja, na verdade eu acho que foi menos de um mês, porque do dia 23 de agosto para o dia 4 de setembro, foi mais de um mês inclusive. Desculpem o erro. Mas enfim, graças ao bom Deus, entendeu? O Substratum, ele tá ganhando muitos módulos interessantes. Aqui no meu canal eu tenho módulos para mudar a barra de status, módulos para mudar a barra de navegação, módulos para mudar o número de colunas, que no Android Nougat, se não me engano, são 3 colunas assim, dá para você colocar 4, 5, eu uso em 6, eu gosto muito desse número. Enfim, nós também recebemos o Magisk, que é uma espécie de Exposed mesmo, é como se fosse a mesma função, porém não tem tantos módulos, e em breve eu estou estudando muito esse aplicativo para fazer algo mais elaborado para vocês. Em breve eu vou trazer um tutorial aí para o canal. Bom, resumo do vídeo. O Google lança 2 SDKs em um mês e pouquinho. Revo 89 está trabalhando no projeto sozinho, sem ajudantes e sem nada. E o Android Nougat teve muitas mudanças do 7.1.1 para o Marshmallow, que infelizmente atrasou um pouco o desenvolvimento. E basicamente é isso. Desculpem pelo vídeo não ter um tema fixo assim, que eu sei que vocês gostam de launcher, de coisas para customizar o celular, de custom 11, etc, de Compex, porém eu precisava muito falar sobre isso, muito mesmo. E por último, eu queria falar para vocês, eu sei que ninguém vai prestar atenção nisso, mas é muito importante. Hoje foi um dos dias que eu quase chorei, digamos assim. Se você não sabe, o meu canal ele tem uma parceria com a Gearbest. A Gearbest é uma das maiores lojas da América. Da América não, eu estou exagerando, é uma das maiores lojas do mundo mesmo. De eletrônicos, ou seja, você pode fazer importações, você pode comprar coisas muito baratas lá. E o Redmi 4A tava exatos 96 euros. Ai, mas como que eu compro com euro? Qualquer cartão internacional passa, caso você não saiba. Eles permitem parcelamento em até 6 vezes. Se você não sabe quanto que dá 96 euros, seria mais ou menos 310 reais. O Redmi 4A, ele tem Snapdragon 425, ele tem 2 GB de memória RAM, ele tem uma câmera traseira de 5 megapixels, a câmera traseira é de 13 megapixels e a frontal que é de 5 megapixels. É um aparelho todo em aço, ele é lindo, ele é incrível, sério mesmo. Eu fiquei muito tenso porque eu dei 300 reais no meu Moto X de primeira geração, então eu fiquei pensando assim, bom, lá tipo... Você pode passar com seu cartão, você pode dividir e tudo mais. O aparelho chega em torno de 30 dias, de 30 a 60 dias, porque infelizmente o bagulho é importação, não tá no Brasil, entendeu? Então demora para chegar. Porém é um dos sites mais confiáveis que eu poderia indicar para você. Se você duvida, pesquisa Gearbest no Google, você vai ver em grupos de Facebook, tá todo mundo importando aparelhos da Xiaomi, aparelhos da Meizu, aparelhos da Motorola inclusive, eu mega recomendo. Inclusive eles me mandaram links de desconto para eu deixar aí na descrição. Ou seja, você pode pegar o seu Redmi 4A por cerca de 109 dólares, mais ou menos assim, pode abaixar e pode subir o preço. Enfim, basicamente é isso o vídeo e tchau!